Olá, minha gente, o Sim Notícias, edição desta quarta-feira, começa agora com os principais destaques para você. Vamos ver na edição de hoje. Uma mulher se desesperou ao ver o companheiro que tentou matá-la sendo preso pela polícia em Soretama. A Capitania dos Portos fez uma fiscalização em embarcações irregulares em Linhares. Deputados eleitos tomaram posse na Assembleia Legislativa do Espírito Santo nesta quarta. Em Brasília, os 10 deputados da bancada federal capixaba também foram empossados. Trechos de avenidas de Linhares serão interditados na próxima semana para a festa do Idoso Folia. Novo ouvidor municipal tomou posse nesta quarta-feira em Linhares. Direto de São Mateus, João Batista fala sobre a prisão de uma quadrilha de golpistas em Boa Esperança. No sul do estado, o motorista capotou uma caminhonete em Alegre. As informações com a Prisa Zeredo. Veja também os destaques do esporte. Tudo isso e muito mais agora na sua TV Sim. Esta é da Terra. A polícia prendeu em Soretama um homem acusado de tentar matar a golpes de faca a companheira. O curioso é que no momento da prisão a mulher havia voltado a morar com o suspeito. O repórter Will Souza tem os detalhes. A Polícia Civil lá de Soretama teve bastante trabalho na manhã desta quarta-feira, numa operação organizada e coordenada pelo delegado da Polícia Civil de lá, que é o Eudson Ferreira Bento, delegado lá de Soretama. Os policiais, logo ao nascer do sol, foram até o bairro Dalvo Loureiro. Por lá, eles prenderam uma mulher cumprindo um mandado de prisão contra Priscila Gomes da Conceição, de 32 anos. Contra ela tinha um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. Depois disso, eles foram até o bairro Alegre, onde eles prenderam um homem, Hernani Miranda de Souza, de 40 anos. Já contra ele, o mandado de prisão era contra feminicídio tentado. O que chama atenção nessa situação é que na época ele esfaqueou a sua companheira de também 40 anos. Isso aconteceu em 15 de dezembro do ano passado. Só que no momento da prisão, na manhã de hoje, essa companheira já tinha perdoado, voltado a morar na mesma residência que ele, e ela ficou totalmente preocupada, transtornada, desesperada no momento em que ela viu seu companheiro sido levado então pela polícia. Vale lembrar que esse crime, por ser grave e não depender da representação da vítima, continua correndo aí no poder judiciário. Então esse homem nesse momento está preso. Já a Priscila, que também foi presa por tráfico de entorpecentes, foi encaminhada para o presídio regional de Linhares e está à disposição da Justiça. Bom, um fato que chamou bastante a atenção na manhã desta quarta-feira. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Que situação, né? Bom, ainda sobre assuntos relacionados à polícia, a Polícia Civil está à procura de 3 suspeitos de homicídios aqui em Linhares no final do ano passado. Rianderson dos Santos Mockel, 19 anos, o Anderson Pereira da Silva, também de 19, e Wesley de Oliveira Nascimento, de 23 anos, são acusados de montar uma emboscada para assassinar Micael Campista dos Santos, de 33 anos. Esse crime foi no residencial Rio Doce. Quem tiver informações sobre esses 3 suspeitos, pode ligar para o Disque Denúncia 181. E a Capitania dos Portos fez uma operação para fiscalizar embarcações irregulares em Linhares. 2 motos aquáticas foram flagradas em situação irregular. Verão, sol, lazer e muita gente querendo aproveitar cada segundo da estação. Na Lagoa Nova, em Linhares, o transporte de embarcações aquáticas também é bem comum, mas para isso é preciso cumprir algumas regras. Durante as ações realizadas pela Capitania dos Portos do Espírito Santo na região, os militares identificaram 2 jet skis sem um número de inscrição. A equipe chegando na Lagoa Nova, identificamos esses 2 jet skis descendo para fazer aqui que a gente ficou o teste de máquina. Contudo, a equipe conseguiu observar que a embarcação não é inscrita, é uma exigência nossa da Marinha que toda embarcação seja registrada e tenha um número de inscrição. E a embarcação ela precisa ter esse número registrado à mostra no jet ski. O Josimar, dono da embarcação, é instrutor de curso de arraiz amador e há cerca de 5 anos prepara condutores para a navegação. No curso, o aluno aprende tudo.
tá? Na parte teórica e na prática, que ele aprende a conduzir as embarcações com segurança. Mesmo sendo utilizado para o lazer, embarcação como jet ski exige regras para a condução e transporte de passageiros, tudo para manter a total segurança. Ser habilitado, né, é necessário para ter conhecimento a empregar operar uma embarcação com segurança. Como nessa época de verão as pessoas tendem a ir mais para essas áreas de praias e lagoas, os cuidados precisam ser ainda maior. Por isso, a Marinha do Brasil realiza diversas ações de orientação, tanto para banhistas quanto para condutores de embarcações. A área de banhista a gente delimita com uma distância de mais ou menos 200 metros. Embarcações a motor, né, a partir dos 200 metros pode brincar à vontade. Mas na área de banhistas eles podem aproximar para poder embarque e desembarque. Para fazer isso, a embarcação tem que vir de forma perpendicular à praia, de forma segura, com uma velocidade máxima de 3 nós, que aí dá mais ou menos uns 6, 5 km por hora. Ele chega próximo à praia, efetua o embarque e desembarque, afasta da mesma forma, né, perpendicular, nessa mesma velocidade, e a partir dos 200 metros ele pode brincar à vontade. Podemos observar a nossa equipe fazendo uma abordagem, onde os nossos militares eles já são orientados a se identificar, começar com a fraseologia, a Marinha do Brasil trabalhando para a sua segurança, e onde a nossa equipe de inspeção naval vai verificar a documentação da embarcação, a habilitação do condutor. As equipes estarão durante todo o verão nas praias e lagoas de todo o estado. E caso sejam identificadas irregularidades, medidas serão adotadas pela Marinha do Brasil. Uma embarcação não inscrita, a gente não tem um controle justamente de quem é o proprietário, né? Se ela está com todo o equipamento de salvatagem. Então, a embarcação não inscrita, a gente retira a área de tráfego para ele poder se regularizar com a gente. Afinal, verão é para curtir com muita alegria e sem dores de cabeça. Fiscalização importante, né? Preciso continuar. Esta quarta-feira foi dia de posse dos deputados eleitos para os próximos 4 anos de legislatura. O deputado mais votado nas últimas eleições, Sérgio Meneghelli, participou da cerimônia em uma cadeira de rodas. Os 30 deputados estaduais eleitos em outubro de 2022 tomaram posse na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na manhã desta quarta-feira. A cerimônia foi presidida pelo político mais antigo da casa, o deputado Teodorico Ferraço. Estiveram presentes o governador do estado, Renato Casagrande, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, entre outras autoridades. O presidente em exercício convidou à mesa para representar os deputados eleitos Lucas Polesi, do PL, e Hudson Leal, do Republicanos. O plenário, que estava lotado, contou com a presença de familiares dos empossados e outras autoridades. A solenidade começou com a leitura da proclamação dos deputados. Convoco as excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados para prestarem compromisso de posse. Em seguida, os deputados empossados fizeram o juramento, um a um. O deputado reeleito do PL, Capitão Assunção, tomou posse de tornozeleira. O parlamentar cumpre medida cautelar imposta pelo STF. Já o deputado mais votado neste pleito, Sérgio Meneghelli, do Republicanos, que passou por uma cirurgia nos últimos dias devido a uma diverticulite, compareceu ao plenário de cadeira de rodas. Dos 30 deputados que tomaram posse nesta quarta-feira, 14 foram reeleitos e 16 estão chegando ou retornando para a Assembleia Legislativa. O deputado eleito mais jovem é Lucas Polesi, de 26 anos, do PL. Já o deputado mais velho é Teodorico Ferraço, de 85 anos. O deputado mais jovem eleito, Lucas Polesi, natural de Colatina, falou da expectativa para o seu primeiro mandato. É uma responsabilidade gigante e, assim, uma gratidão imensa saber que a população confiou. Eu tinha 25 anos na época da eleição, agora estou com 26, mas com aquele compromisso de colocar meu nome à disposição e trabalhar muito para poder honrar a confiança de todos os capixabas. Qual é o principal desafio? Olha, eu acho que o Espírito Santo já é um estado
organizado, mas acho que é muito importante a gente fomentar o setor produtivo, tanto do campo quanto da cidade, combater a burocracia, a indústria da multa, enfim, criar oportunidade de produção de renda, riqueza aqui no nosso estado. Camila Valadão, do PSOL, foi a deputada mulher mais votada da história do estado capixaba. Nossa, eu estou muito emocionada. Hoje o sentimento é de uma gratidão enorme por toda a confiança dada ao nosso mandato, por um lado, e por outro lado também a preocupação, porque a gente tem muito trabalho pela frente para poder responder toda a confiança, a esperança depositada na gente. E a gente vai trabalhar. Acho que o principal desafio é conseguir transformar essa numa casa do povo, que atenda às principais reivindicações e anseios da população, principalmente daqueles que são os mais sofridos, os mais marginalizados. Os deputados que agora têm muito trabalho pela frente. Trechos do cruzamento da Avenida Augusto Pestana com a Rua Rui Barbosa, além das avenidas Vitória, Rufino de Carvalho e Governador Jones dos Santos Neves no centro de Linhares, deverão ser interditados na semana que vem para o idoso Folia. A interdição acontece na quinta-feira, dia 9, a partir das 4 da tarde. A gente está adiantando para que o motorista possa já ir se preparando para essa interdição na semana que vem. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira de sol entre nuvens e chuva fraca, temperaturas elevadas. Linhares mínima de 22 e máxima 35 graus. São Mateus mínima de 21 e máxima de 36. Em Cachoeiro, variação entre 16 e 32. Já em Vitória, a mínima prevista é de 21 e a máxima 35 graus. Bom, gente, uma pausa. Daqui a pouco, depois do intervalo, direto de São Mateus, João Batista fala sobre a prisão de uma quadrilha de golpistas em Boa Esperança. E vamos também a Cachoeiro conversar com a Prisa Zeredo. Voltamos já. Já de volta com o segundo bloco de hoje, uma quadrilha especializada em golpes no comércio em várias cidades do norte e noroeste capixaba foi presa em um hotel no centro de Boa Esperança. João Batista, nosso colega de São Mateus, tem as informações. Olá, João. Olá, Cláudio e amigos que estão acompanhando o Sim Notícias. Olha, 6 pessoas foram detidas por policiais da Delegacia de Boa Esperança com apoio do 2º Batalhão da Polícia Militar. Hospedados com nomes falsos, os criminosos, entre eles uma mulher, portavam RGs vinculados a pessoas com score Serasa altos e com capacidade de crédito, nome limpo e a foto do estelionatário, e tinham como preferência empresas que vendiam a prazo. As investigações apontam que o grupo, sendo 5 pessoas do estado de São Paulo e uma de Goiás, passaram por cidades do noroeste do Espírito Santo, como São Mateus, Nova Venécia e Boa Esperança, utilizando documentos falsos de terceiros e realizando golpes em estabelecimentos comerciais e em bancos. Após realizarem compras e empréstimos, os suspeitos iam para outras cidades com o objetivo de dar sequência ao crime. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar em Nova Venécia, que participou da operação, deu mais detalhes. A Polícia Militar recebeu a informação que alguns indivíduos estavam aplicando golpes no comércio de Boa Esperança e Nova Venécia. Naquele momento, eles se encontravam no município de Boa Esperança, mais precisamente num hotel da cidade. Foi conseguido esse endereço, foi feito junto à Polícia Civil o pedido para busca e apreensão neste local e com apoio da Polícia Civil, com a determinação judicial já em mãos, foi feito o cerco e a prisão desses indivíduos. Um total de 6 pessoas, 5 homens e uma mulher. Foram encontrados no local 34 chips, documentação falsa, 14 aparelhos telefônicos, a qual eles utilizavam para aplicar golpes tanto no comércio quanto nas redes bancárias. Foram identificados, são indivíduos de outro estado que estavam aplicando golpes não só aqui no Espírito Santo, mas em outros locais do país. A polícia não informou sobre os estabelecimentos ou pessoas que foram prejudicadas pela quadrilha. Mudamos de assunto agora para fazer um alerta à população sobre hanseníase.
Com mais de 17 mil casos registrados pelo Ministério da Saúde no Brasil, a hanseníase, apesar de ser uma doença milenar, ainda causa incapacidade física em muitas pessoas. A hanseníase é uma doença que nos acompanha há milênios. Prova disso são os relatos bíblicos. Uma doença estigmatizada, né, segrega a população que é contaminada. A pessoa, às vezes, leva um tempo maior para aceitar, tratar ou buscar informação sobre a doença. E quando já chega, às vezes, no serviço de saúde, já chega com alguma sequela, como um comprometimento neurológico, da visão, ou até já com lesões de pele significativa. E aí essa pessoa já transmitiu para outras pessoas com certeza e dificulta o tratamento. Apesar de causar pânico, medo e preconceito entre as pessoas, a hanseníase tem tratamento e não oferece perigo de contágio se tomadas as devidas precauções. Os sintomas específicos da hanseníase são manchas com hipocrômicas ou amarronzada, avermelhada, nódulos, dormências, né, nas extremidades, formigamentos, dor nos nervos também, pode ser sintoma da hanseníase. E o paciente que tem algum desses sintomas, ou teve contato, porque às vezes ele não tem o sintoma, mas ele teve contato com alguém que estava com hanseníase antes do tratamento. Porque a partir do início do tratamento, o paciente já não transmite mais a doença a partir de 15 dias de tratamento. Então, quem teve contato ou apresenta um dos sintomas, pode estar procurando a unidade de saúde mais próxima da sua residência. E a equipe de saúde, médicos, enfermeiros, eles já estão capacitados, eles têm condições de fazer a anamnese, fazer a investigação para poder fazer o diagnóstico da hanseníase. A Secretaria de Saúde do município afirma que tem profissionais treinados para realizar exames e diagnósticos da doença. Em São Mateus nós contamos pode ser feita uma biópsia também de pele, em alguns casos, porque nem todos os casos são necessários, esse é o médico que vai definir. E tem a baciloscopia, que é o raspado intradérmico, para ajudar, na verdade, na classificação. Não é um exame para fechar o diagnóstico, é para ajudar na classificação da doença. E aí, através desse exame, o médico vai definir o tratamento, o tempo de tratamento, porque o tratamento é o mesmo. O tratamento é feito com a polioquimioterapia única, que é o PQTU, que nos pacientes pauci-bacilar, são pacientes que têm pouco bacilo, que ainda se encontram nas fases iniciais da doença. Esse paciente vai tratar por 6 meses. Nos pacientes que já estão na fase multibacilar, que é a fase que já tem muito bacilo, a fase que já está, na verdade, contaminando, né, passando bacilos, esse paciente vai tomar a polioquimioterapia por 12 meses. E os pacientes, se eles procuram o serviço de saúde nas fases iniciais, o risco de ter sequelas devido à hanseníase diminui muito. E nessa fase ele não está contaminando ainda. Então a importância de se procurar o serviço quanto antes é para tanto diminuir a cadeia de transmissão, quanto diminuir as sequelas no próprio indivíduo. A hanseníase pode ser curada com 6 a 12 meses de terapia por meio de uso de antibióticos. Esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio em Linhares com você, Cláudio. Grande abraço. A gente volta amanhã com mais uma participação no Sim Notícias. Obrigado, João, pelos destaques aí de São Mateus. Agora a gente dá um pulinho em Cachoeiro, no sul do estado, para conversar com a Pris Azeredo, que tem informações sobre um acidente que aconteceu em Alegre. Olá, Pris, bem-vinda. Olá, Cláudio. Olá, pessoal de casa. Isso mesmo, motorista com sinais de embriaguez capota em Alegre.
Um homem de 46 anos sofreu um acidente após capotar a caminhonete que dirigia. Ele chegou a sair da pista. O caso aconteceu na BR-482, no Alto da Serra, em Alegre. Segundo a Polícia Militar, o condutor estava com sinais de embriaguez. Sofreu escoriações leves. Foi feito o teste de bafômetro e foi constatado o consumo de álcool. O motorista foi encaminhado para o DPJ de Alegre. Em Anchieta, a polícia prendeu 3 criminosos que estavam aterrorizando os moradores e turistas. Os 3 criminosos agiam por todo o balneário de Anchieta e, segundo a polícia, eram violentos durante a ação, ameaçando atirar na cabeça das vítimas. Depois de cometerem um assalto e levarem pertences da vítima e um veículo na praia Boca da Baleia, a polícia então se dividiu na busca pelos criminosos. A polícia chegou até os criminosos após o veículo que eles utilizaram para cometer uma sequência de assaltos no balneário de Anchieta ter sido identificado pelas câmeras de vídeo monitoramento na localidade de Belo Horizonte. Os criminosos têm as idades de 24, 35 e 37 anos. O veículo roubado foi encontrado em uma região de mata e no carro utilizado nos crimes foi encontrado uma pistola calibre 380, munições, celulares, dinheiro e pertences das vítimas. Os criminosos foram encaminhados para a delegacia do município e após o depoimento para a unidade prisional de Guarapari. A polícia investiga assassinatos que aconteceram em Vargem Alta nessa semana. Samuel de Fraga tem as informações. Pois é, exatamente isso. Olha, Pris, a polícia está sim investigando aí esses 2 assassinatos que aconteceram ali na região de Vargem Alta. São 2 assassinatos e uma tentativa de assassinato. Olha, os casos aconteceram no início da semana, na segunda-feira. Claudemir França, de 49 anos, ele foi assassinado por 2 homens que ocupavam uma moto. Ele foi atingido por vários tiros na garagem da casa do filho, em Castelinho. Após matar Claudemir, os atiradores foram até o bairro Vila Maria, onde mataram Genildo Benicá Tomazini, de 57 anos. Segundo a polícia, o homem estava na frente de casa quando os atiradores chegaram. Olha, tanto Claudemir quanto o Genildo foram atingidos por cerca de 10 disparos. Depois do segundo assassinato, os suspeitos percorreram mais alguns metros e seguiram até uma oficina mecânica que fica próxima à casa de Genildo. No local, eles tentaram matar um outro homem que conseguiu fugir pelos fundos do estabelecimento e não foi atingido pelos tiros. A Polícia Civil já iniciou as investigações, como a gente falou, No entanto, a motivação e a autoria ainda são desconhecidas. Pois é, e a polícia continua nessas investigações e quem tiver alguma informação que possa ajudar aí a resolver esses crimes, tiver alguma informação que possa dar alguma descrição, pelo menos dos atiradores, ou algum fato que possa levar a polícia até esses criminosos, é só denunciar através do 181, não é preciso se identificar. Pris? Cláudio, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá. É isso aí, Pris. Obrigado pelos destaques, viu? Vamos conferir agora como encerrou esta quarta-feira o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 1.035 a saca. Arábica 7, R$ 952. Conilon tipo 7 está cotado a R$ 674 a saca. Um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente fala sobre o novo ouvidor municipal que tomou posse nesta quarta-feira em Linhares e tem também os destaques do esporte. Voltamos com o terceiro e último bloco de hoje. Tomou posse em Linhares o novo ouvidor municipal. A ouvidoria, para quem não sabe, é um canal direto da população com o poder público municipal para sugestões, críticas e reclamações. A ouvidoria, teoricamente, ela tem um papel de receber da comunidade sugestões, críticas, elogios, denúncias, manifestações. Mas ao receber da comunidade, é não só receber dentro de uma sala, através dos canais de atendimento, que inclusive devem ser potencializados e estimulados, as pessoas devem saber desses canais. É importante, mas o que eu quero aqui dizer é que a ouvidoria ela tem que ir além. Ela deve ir até as pessoas. Porque quando a gente fala de acesso à informação, não é só disponibilizar os canais, os meios para as pessoas buscarem, porque muitas das vezes, Will, existem pessoas que têm algo a dizer, algo a contribuir
a sugerir, a criticar, a elogiar, mas não sabe desses canais. Então nós devemos, por força de lei e por força da própria missão do ouvidor geral, ir até essas comunidades. Eu acho que essa é a diferença. É preciso que haja essa interlocução, é preciso que a administração pública ela tenha serviços e atendimentos abertos à comunidade, e o ouvidor geral é esse intermediador. Então não deixa de ser uma missão, não deixa, como eu falei há pouco, de ser um desafio, onde eu me sinto confortável, porque eu já venho trabalhando com as comunidades, eu já venho trabalhando com associações, a gente consegue entender a voz do povo e agora é colocar em prática através de um cargo previsto em lei, um cargo da Prefeitura Municipal, que é importantíssimo, até para garantir às pessoas o direito ao acesso à informação, que é um direito previsto na Constituição Federal. Obrigado a você, nosso telespectador. Olha, siga nossas redes sociais, nosso Instagram, o nosso canal no YouTube TVC Linhares. Não se esqueça de dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Bom, siga sempre ligado aqui na sua TV Sim, esta é da Terra.